reunidos como igreja, né? E isso é muito bom. Bom que a tecnologia também nos aproxima nessas horas. Fico feliz de rever vocês, assim, e alguns a gente tem contato, às vezes, mais durante a semana, outros não. Mas queria agradecer a Deus pela vida de cada um e dizer que eu me alegro em poder estar aqui para ter esse momento de comunhão, para aprender juntos, para ouvir um pouco daquilo que Deus também quis falar nesse tempo. E eu queria dividir com vocês algo que eu estava lendo hoje, meditando no Evangelho de João, e tem um resumo aqui da Bíblia que eu estava usando que fala sobre os contrastes entre a sexta-feira da morte de Jesus e o domingo, né, da ressurreição, e que é uma lição que a gente pode levar adiante, não esquecer, que é justamente esse contraste da sexta, que foi tão dolorosa e tão sombria, com o domingo, que foi tão glorioso, né, e onde Jesus ressuscitou, e trazendo isso para, às vezes, para a nossa realidade. Tem muitas vezes que a gente se depara com muitas dificuldades, com fracassos, com coisas que não acontecem como a gente gostaria, e na pressão, assim, de todos esses problemas, desses males que nos afligem, assim, a gente às vezes chega até a se questionar se o porquê disso, né, se Deus realmente está com a gente, ou o que Ele quer nos trazer através dessas dificuldades, desses problemas, né? E onde está a soberania de Deus nesses momentos, né? E ali, lendo quando Jesus foi preso, torturado e sepultado e morto, tudo indicava que o inimigo tinha vencido, né? Ou pode-se olhar por esse lado, assim, né? E que a história terminaria ali, né? E na realidade, depois da sexta-feira, vem o domingo e vem a ressurreição, e a gente pode agradecer a Deus e louvar Ele porque a morte de Jesus não era o final, né? Mas na realidade era a vitória de Cristo, né? E que com a ressurreição nos trouxe vida, né? E aquele domingo mudou totalmente a história, né? Até hoje. Então, quando eu li isso, o que me veio assim à mente é que às vezes a gente se sente frustrado por algumas situações e parece que aquilo ali terminou ali ou que não tem mais jeito. E na realidade, quando para a gente parece que é o fim, vem Jesus e nos lembra que a nossa história, a nossa história, ela pertence a Ele, né? O final da nossa história ou aquilo que se passa conosco está no tempo de Deus, e Ele tem a chave para todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que acontece conosco, né? Então, com isso, eu queria dizer que nós, para que a gente possa estar sempre motivado, e não existe maior motivação do que essa, né? Quando a gente relembra a Páscoa e o sacrifício de Jesus na cruz, né? E depois, junto com a ressurreição, nos trazendo vida, né? E a palavra de Deus diz que Jesus nos trouxe vida em abundância, né? Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Então, com isso, eu queria que a gente pudesse orar nesse momento, nesse início, agradecendo a Deus pela vida que nós temos hoje, né? Que nós podemos expressar nossa gratidão a Deus pela vida que Ele nos trouxe e porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos
de estar em comunhão, de estarmos juntos. Muito obrigado por Jesus, pelo sacrifício da cruz, porque não foi em vão e porque nos trouxe vida, nos trouxe a verdade, nos tirou do pecado, das trevas, nos trouxe da morte para a vida, e nós te agradecemos por isso. Louvamos a Ti, Pai, porque podemos ser igreja, porque através de Ti, do Teu amor e da Tua fidelidade, nós podemos estar aqui hoje, Pai, te agradecendo por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito por cada um de nós até aqui. Que nós possamos, essa noite, Pai, receber de Ti aquilo que Tu tens preparado para nós e que Tu realmente, Pai, invada cada coração, cada lar, cada casa, Senhor. Obrigado porque o afastamento físico não é empecilho, Senhor, para que nós possamos viver a comunhão que Tu nos proporciona. E muito obrigado, Senhor, porque isso nós temos acesso, Senhor, através da cruz e através do Teu sacrifício. Agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome e te convidamos a ficar conosco em nome de Jesus. Samuel e Dai, com vocês aí. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo? Aí, tudo certinho? Não estou vendo ninguém diferente. Certinho. Não, certinho. Tá. Então, boa noite, pessoal. Também estamos muito felizes de estar aqui com vocês, né? Não podemos estar fisicamente nesse momento, mas graças a Deus por esses recursos. E essa semana também, e hoje meditando na palavra, Deus me deu uma palavra também para ler com vocês. E a música que a gente vai cantar agora fala sobre segurança. E Deus me deu assim, essa palavra hoje em Salmos 37, versículo 22 a 26, que fala assim: aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Então Deus, ele nunca vai deixar os seus filhos desamparados. E tem outra versão que diz: eu nunca vi o justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. E nesse momento de tanta incertezas que todos nós estamos passando, de falta de segurança, de aflições, que a gente possa lembrar que Jesus, né, como o Mano falou, sacrifício vivo por nós na Páscoa que estamos celebrando agora, que a gente possa confiar nos braços do Senhor. Amém? Teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Deus, Pai, essa noite, Senhor.
estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Leva-me mais profundo, eu quero estar mais perto, eu quero conhecer o teu coração, mais doce é o teu amor do que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Leva-me mais profundo, eu quero estar mais perto, eu quero conhecer o teu coração, mais doce é o teu amor do que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração, o teu coração. Oh, 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 teu amor é tão grande por mim. Oh, 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 teu amor é grande. Oh, 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 teu amor é tão grande por mim. Oh, 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 teu amor é grande. Leva-me mais profundo, eu quero estar mais perto, eu quero conhecer o teu coração, mais doce é o teu amor do que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Boa noite, irmãos. Estão me escutando aí? Tá saindo bem? Show. Conforme alguns já falaram, o Mano já falou, a Daya já falou também. Hoje eu estava pensando um pouquinho, eu fui à noite no mercado, né? E daí eu fiquei pensando todo esse momento assim, que a gente está vivendo, que na verdade eu acho que já está todo mundo cansado, né? De tanto ouvir nessa quarentena, nesse coronavírus. Mas eu me lembrei de uma passagem que está lá em João 12, 23, não precisa ler, é só para a gente dar uma introdução aqui, que diz assim: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito fruto. Então eu estava pensando de quando Jesus disse isso, já do grande plano de salvação, de que, como sabemos assim que Satanás também tem seus planos, né? E ele então planejava a morte e a derrota de Jesus na cruz, o diabo estava planejando tudo isso, mas ele não sabia que Deus tinha um plano muito maior, muito superior em resposta a isso. E ele não sonhava, porque era um mistério que estava revelado, era a igreja que não... Nem os profetas do Antigo Testamento tinham conhecimento ainda pleno dessa verdade que a gente vive hoje, que se um grão de trigo morresse, ele daria muitos frutos. Que somos nós, se ele soubesse que Cristo morrendo, seriam tantos cristãos, né? Milhares e milhares de cristãos espalhados pelo mundo, fazendo aquilo que Cristo fazia também. Então, hoje, apesar de nós não estarmos reunidos juntos, a gente continua sendo igreja e fazendo a obra de Cristo, né, dando fruto. E eu me lembro de como Jesus ele veio
e ele veio como o único filho de Deus, ele morreu como sendo o único filho de Deus, mas ele ressuscitou sendo primogênito de muitos irmãos. E hoje a gente está levando adiante essa obra, mesmo a gente não estando conseguindo se reunir, mas eu estou pensando como que vai ser o dia que a igreja abrir, a gente tiver aquele culto, novamente todo mundo junto. Eu fico imaginando a unção, né, que a gente vai provar juntos, aquela unção coletiva, e eu sonho em provar daquilo que o povo provou lá na velha aliança ainda, né? Onde eles estavam juntos, eles diziam: Deus é bom e o seu amor dura para sempre, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Eu imagino nós reunidos lá na igreja, dizendo: Deus é bom e o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A glória é do Senhor enchendo aquele lugar, a gente se alegrando no Senhor. Amém? Deus é bom demais. Como nós estamos, então, em período de Páscoa, é isso que eu queria tentar rapidamente aqui construir uma ideia com vocês e uma reflexão. E os textos que eu vou citar para vocês onde eu vou ler, mas vocês não precisam abrir, porque tá em vários lugares, tá? Tem 4 lugares aqui, mas eu vou ler na sequência, porque quando tem a escrita ali, os textos que eu vou ler estão nos evangelhos, tá? Mas existe uma questão de quando os autores eles escreviam as suas narrativas e tudo mais, cada um deles tinha a sua percepção do que estava escrevendo. Então a gente vai encontrar os mesmos textos, as mesmas histórias nos 4 evangelhos, só que aquilo que está escrito em Mateus não necessariamente está escrito nos outros, aquilo que está em Marcos não necessariamente está em outros. Então eu construí uma sequência de versículos aqui que está num livro, mas não está no outro, mas a gente juntando esse quebra-cabeça consegue entender aqui, tá? O que eu vou ler está em João 18:3, Marcos 14, 44 e 45, eu vou para Lucas 22:48 e volto para João de 4-6. Pode prestar atenção que eu vou ler aqui. Isso que eu vou ler está se referindo à prisão de Jesus, tá? Antes da crucificação, aquele momento que Jesus ele vai lá para o Monte das Oliveiras e ele pede para os discípulos orarem, ele encontra os discípulos dormindo, Jesus se entristece e ele tem sua sangue. E é nesse momento, então, nesse contexto, depois disso, o texto diz o seguinte: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, ou este sinal em algumas versões: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, lhe disse: Mestre, e o beijou. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de ver, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: Eu sou ele, ou sou eu. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é sobre a comunhão de Judas, e a gente já vai refletindo na nossa própria comunhão com o Senhor, a comunhão de Judas com Jesus, né? E a gente pode entender aqui nesse texto que Judas ele conhecia Jesus superficialmente, mas não em sua essência. A gente sabe que Jesus ele tem todo o poder, né? Na vida dele aqui na Terra a gente tem muito relato de cura, de sinal, de maravilha, de multiplicação, de peixe e pão, de transformar água em vinho, de ressuscitar morto, muitos milagres, e Judas ele vivenciou isso. E isso eram qualidades até necessárias para Jesus cumprir o propósito dele aqui na Terra, né? Atos 10:38 diz que ele andava por toda a Terra, né? Por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. E em João 21:25 diz mais ainda, ele diz assim, ó, que tinham mais coisas ou mais milagres a ser relatado, mas que se fossem relatados um a um, não ia caber em todos os livros do mundo. Então, essa vida de poder, de milagre, Judas ele vivenciou nesses 3 anos com Cristo, né? E a gente pode entender que o próprio Satanás ele estava realmente aterrorizado com isso.
A gente vê Satanás fazendo muitas vezes planos e ele inspirando líderes para matar Jesus, né? A gente começa a ver lá no nascimento de Jesus, quando Satanás ele inspira o rei Herodes a matar todos os bebês meninos, por exemplo. Ali é porque ele já tinha uma promessa lá em Gênesis, né, que ia ser nascido de mulher que ia pisar sobre a cabeça da serpente. Então, Satanás já tinha uma promessa vinda de Deus que ia vir alguém que ia pisar na sua cabeça, ou ia acabar com seu governo. Então, ele estava de todas as formas tentando aniquilar com Jesus, né? Começou já no nascimento, onde o rei manda matar todos os meninos, todos os bebês meninos em Belém aos arredores. Depois nós temos Satanás tentando destruir a Jesus através da tentação no deserto. Nós temos vários momentos nos evangelhos onde a multidão se alvoroçava e eles tentavam machucar Jesus e né, atacar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus sumia, Jesus saía dali. Nós temos vários exemplos. Agora nós temos Judas, né? Judas sendo usado nesse momento, então, para tentar derrubar o mestre. E a gente precisa ter muito claro que isso partiu de Satanás. A Bíblia diz lá em João 13:2 que durante a ceia, presta atenção, tendo o diabo colocado no coração de Judas que o traísse. E depois dessa ocasião, a Bíblia diz assim, ó, lá em Lucas 22:3, Satanás entrou em Judas. Pensa bem, Satanás entrou em Judas e logo ele se dirigiu aos chefes dos sacerdotes e oficiais de guarda para combinar a entrega de Jesus, né? E aqui é preciso a gente entender, quando a gente leu naquele versículo ali em João, que tendo acabado a ceia, então o diabo já tinha colocado no coração de Jesus que o traísse, né? Então, onde que isso pode ter acontecido? Na verdade, a Bíblia não é específica onde que Satanás, no momento certo, que Satanás colocou isso no coração de Judas, mas a gente tem um pouquinho antes disso acontecer, antes da ceia, aquele momento onde Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de puro nardo. E tu lembra que Judas ele perguntou, tá, mas por que tu está derrubando isso tão caro? Nos pés de Jesus tu podia vender isso e dar aos pobres. E nesse momento, então, Judas é repreendido na frente de todo mundo. E Jesus diz, deixa, né? Que o que ela está fazendo é correto. É claro que a Bíblia mesmo ela já diz que a intenção de Judas não era dar para os pobres, né? A intenção de Judas era roubar. Mas ali, então, Judas ele já é repreendido na frente de todo mundo, né? A Maria, ela vai, então, com uma intenção pura de agradar e de adorar Jesus ali. E ele, mas por que tu está fazendo isso? Tem tanta gente precisando, tu está gastando tudo aí. E Jesus repreendeu. Deixa quieta, deixa que ela faça isso. E ali, talvez, né? Talvez ali Judas já pode ter criado uma raiz de amargura, né? Com Jesus, porque ele foi contrariado na frente de todo mundo ali. Ele foi contrariado publicamente diante de todos que estavam ali naquela cena. Mas o fato é que a gente já vê que o coração de Judas já não estava mais alinhado com o Senhor, né? Mas voltando ao texto, a Bíblia está dizendo que Jesus recebeu escolta e guardas. E aqui que eu quero dizer para vocês por que eu comecei dizendo que Judas não conhecia Jesus realmente na sua essência, mas só superficialmente. Quando a gente vai estudar, deixa eu achar aqui. A palavra escolta, tá? Ela é a corte militar e tem estudiosos que dizem, olha bem, que pode ser de 300 a 600 soldados, tá? E os guardas que vinham eram os que trabalhavam lá na área do templo. Lendo em outro evangelho, traz mais uma informação. Lá em Mateus, está dizendo que ele chegou com uma turba de soldados, que essa turba de soldados também indica uma grande multidão, né? Diz que eles chegaram com lanternas, tochas e armas. As lanternas, então, elas não eram uma luz muito forte, mas era uma luz até que se usava em casa também. As tochas, sim, elas eram queimadas com óleo, tinha uma corda, um pavio grande, e ela era possível queimar por toda a noite se fosse necessário. E as armas, eram os armamentos usados pelos próprios guardas, espada, escudo. E tem mais uma informação em Marcos, que não está nos outros evangelhos, que diz assim que eles chegaram com espadas,
e porrete. Imagina só. Então, Jesus está lá orando, daqui a pouco chega Judas, talvez com em torno de 300 a 600 homens armados com espada, com porrete, com escudo, guarda de tudo que é tipo. E realmente a gente pensa, precisava tudo isso? Né? Que perspectiva será que Judas tinha para criar todo esse alvoroço em cima de Jesus? Dava para ver que ele realmente não conheceu realmente a Jesus nesses 3 anos, né? O que ele achava, por exemplo, que Jesus ia fazer? Ia lutar, resistir, fugir? Talvez Jesus ia chamar pela milícia de anjos ali naquele lugar, ele ia usar o seu poder, porque na verdade eles vivenciaram em 3 anos muito poder, né? Jesus fazendo muitas coisas através de um poder sobrenatural de Deus. O que será que Judas pensou para fazer todo esse alvoroço e trazer esse monte de gente armada para prender Jesus, né? Sendo que em outra ocasião, o próprio Jesus ele disse publicamente, e se ele disse publicamente, então Judas também tinha informação, ele diz assim: eu dou a minha vida para retomá-la, e ninguém tira de mim, mas eu dou por minha vontade, né? Esse é o momento em que Jesus está lá se apresentando então como bom pastor. Então Jesus ele já disse: eu dou a minha vida, ninguém pode tomar de mim, eu mesmo vou dar. E por que Jesus disse que ninguém podia tirar a vida dele e que ele tinha que dar a sua vida? E aqui a gente precisa entender outras coisas que a Bíblia fala, por exemplo, o salário do pecado é a morte. Então, uma pergunta básica: Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Sendo que Jesus não tinha pecado, Jesus não podia ter esse salário. Nenhum homem podia tirar a vida de Jesus porque ele não tinha pecado. E o salário do pecado é a morte, ele não pecou, não pode morrer. Mas Jesus, na obra da cruz, ele se entregou. Foi isso que aconteceu, ele se entregou. E Judas sabia disso. Jesus já tinha dito que ia se entregar. Então, realmente, não precisava ter chegado com todo esse monte de gente lá. E aqui a gente aprende algumas coisas, né? Jesus, ele não ficou argumentando, né? Ele não ficou, mas o que vocês estão pensando de mim para vir desse jeito? O que vocês pensam ao meu respeito? Ao invés de argumentar, Jesus simplesmente ele se rendeu. E aqui para nós também, quantas vezes a gente, por pessoas até conhecidas, a gente pode ser mal interpretado e a gente quer ficar argumentando, né? Quer ficar argumentando quando muitas vezes a nossa atitude deve ser também simplesmente de se render e deixar. Porque muitas vezes o diabo ele vem com aquela tentação de fazer a gente querer se explicar para mostrar que a gente tem a razão. E Jesus tinha toda a razão naquele momento. E naquele momento Jesus simplesmente aguarda, espera e deixa acontecer o que tem que acontecer. E aqui fica uma lição para nós de muitas vezes quando a gente se acha incompreendido, a gente ter essa posição também de se aquietar e entregar tudo nas mãos do Senhor, porque o diabo ele nos tenta a gente fazer justiça da forma como a gente pensa. E é muito perigoso a gente cair nisso e errar, estragar tudo mais ainda o que tem pela frente, né? E outra coisa também, que isso aconteceu por quê? Porque esse monte de gente para prender Jesus? Porque era nítido, era notório, era testemunho, todo mundo sabia que Jesus ele era uma ameaça para o Império das Trevas, né? Eu quero te dizer também aqui hoje que eu e você, nós somos uma ameaça para esse Império das Trevas, mas nós precisamos conhecer ele. A gente precisa conhecer o Senhor para realmente usar com sabedoria, com autoridade, com ousadia, esse poder dele que opera em nós, né? Então aqui 2 coisas. Jesus ele não ficou argumentando, porque Judas realmente não né, para fazer tudo isso, Judas não conhecia ele. E o povo sabia que Jesus era uma ameaça para o Império das Trevas, né? E esse mesmo poder que operava em Jesus é o poder que está em mim e em ti hoje, né? Então você é uma ameaça para o Império das Trevas. Continuando o texto, quando então os guardas chegam né, com todos esses armamentos, então acontece a seguinte ocasião: ora o traidor tinha lhes dado essa senha, aquele quem eu beijar é esse. Prendei-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-lhe, disse: mestre, e o beijou. Deixa eu achar aqui. Então Jesus chega
para Jesus ele diz mestre, né? E aqui a gente já consegue então entender um pouquinho mais da relação que Judas tinha com Jesus, né? O que é mestre? De uma forma bem para a gente entender. Um professor, alguém que ensina, né? Na Bíblia, no original, no grego, é a palavra rabi, que é um professor honrado, respeitado pela capacidade de explicar as escrituras, né? É um título muito importante. E os títulos, eles definem também os nossos relacionamentos, né? Por exemplo, quando a gente fala papai, mamãe, tá relacionando uma relação de paternidade do filho com o pai. Quando tu chama de patrão, né, é um título que tu dá onde está estabelecendo quem que manda, quem que é o empregado, né? Por exemplo, no pastor, está relacionando aquela relação que tem do nosso pastor e nós como ovelhas dentro do seu rebanho. Quando a gente chama a nossa esposa de algum jeito, de amor, enfim, cada um tem seu jeito de chamar a sua esposa. Ou quando tem um amigo muito chegado que tu chama o teu amigo também, os títulos que tu dá às pessoas, eles estabelecem os relacionamentos também. E aqui, então, ele chama ele de mestre, né? Mas o problema não foi de Judas chamar ele de mestre, né? Porque o próprio Jesus, ele diz lá em João 13:13, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês dizem bem porque eu sou, né? Jesus era um mestre realmente. E o fato aqui não está na questão de Jesus ter chamado de mestre, mas está na questão de como de Judas ter chamado Jesus de mestre. O problema aqui está em como Judas não chamou Jesus, que ele não chama Jesus de Senhor. E aqui que está toda a diferença, porque quando a gente chama a Jesus de Senhor, a gente está dizendo então que Jesus ele tem autoridade sobre nós. Por isso que Paulo nos ensina a respeito da salvação quando a gente aceita Jesus, né, como nosso suficiente Salvador, mas a palavra diz assim, mais o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui a nossa relação de Jesus é de mestre, né? É do bom pastor, mas é de Senhor, né? E mostrando que Jesus tem o domínio e o senhorio sobre as nossas vidas. Mas Judas ele não podia chamar Jesus de Senhor, porque ele não era submisso a Jesus. Judas ele não tinha no seu coração, ele não tinha um coração submisso a Jesus. Ele não entregou a vida para ser controlado por Jesus. E tanto que quando ele se apresenta, ele chama mestre, né? Reconhece ele como um professor numa palavra para nós entendermos aqui, mas é mais que isso, tá? Mas um ensinador, um grande ensinador. Judas reconhecia Jesus então como professor, como ensinador, como rabino, como uma pessoa que ensinava com muito talento, né? Mas nunca como Senhor. Tem outros relatos onde aparece Jesus também chegando, Judas chegando diante de Jesus como mestre, e a gente não consegue encontrar Judas chamando ele de Senhor. Até tem um outro texto que aparece Judas chamando Jesus de Senhor, mas o texto ainda diz que não era o Iscariotes, era um outro Judas ainda, né? Mas aqui fica para a gente refletir agora. Como que a gente tem conhecido a Jesus? Ele é realmente o nosso Senhor ou a gente encara a Jesus como um mestre apenas? A gente tem Jesus como um profeta, como um Salvador, que ele é o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor? Ele é aquele que comanda, ele é aquele que rege a nossa vida? Ele é aquele a quem a gente submete às nossas vontades, mesmo que contrária àquilo que a gente quer? Mais um ponto para a gente pensar. Judas, então, ele não tem essa relação. A gente começou vendo que Jesus chama um monte de gente para prender Jesus, cheio de arma que não precisava, e isso é expressado no jeito como ele chama Jesus, mestre. E Jesus era um mestre para Judas, né? Então a gente vai aqui para o beijo da traição, que diz que ele chamou ele de mestre e o beijou. E aqui para a gente refletir um pouquinho, tu já teve assim talvez acredito que todo mundo sim, né, alguma experiência negativa com algum amigo, alguém que tu contou alguma coisa, onde tu disse segredo, confidência, que tu achou que era um verdadeiro amigo teu e talvez ele te tratou de um jeito que não era para ter te tratado, falou coisas que não era para tu ter escutado.
Talvez ele não foi fiel a ti e a relação de fidelidade que tu tinha com ele não é a mesma que ele tinha contigo, né? E eu quero te perguntar, se isso já aconteceu contigo, é um momento doloroso, como que tu te sentiu nesse momento? Qual que é a tua sensação de tu estimar uma pessoa por muito amigo e tu te decepcionar com ela? Agora tu imagina Jesus se decepcionando com Judas, que era um dos 12, um dos escolhidos dele, que andou com ele 3 anos, e não foi uma traição acidental, né? Porque às vezes um amigo erra conosco, mas é um acidente, é um mal entendido, falou que não devia, mas mesmo assim machuca, né? Mas agora imagina Jesus aqui, que foi algo totalmente premeditado. A Bíblia diz lá em João 18, 2, que Judas diz assim, ó, Judas conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reuniu ali com seus discípulos. Então tudo foi feito com muita combinação, tá? E uma das combinações, então, era que Jesus ia mostrar para os guardas, aquele monte de guarda, quem que era Judas, ia mostrar aos guardas quem que era Jesus através de um beijo, né? Ia ser um sinal ou senha, que essa palavra ela quer dizer que é algo que foi previamente combinado, tá? E o beijo, que eu queria tratar aqui com vocês um pouquinho, a palavra original do grego vocês conhecem muito bem, é filéu, né? É a palavra que diz amor, afeição, uma emoção forte. E o beijo, apesar de ser algo comum entre as pessoas da época, tá? Mas demonstrava também uma afeição tão forte, era um vínculo tão forte como uma amizade, tá? Uma amizade muito forte, ou como uma relação tipo obrigatória, tipo, entre aspas, tá? O marido e a mulher, ou o pai e seus filhos, ou os membros da família, tá? Essa questão do beijo era uma forma, era uma saudação entre amigos, entre irmãos, era uma das qualidades da fraternidade que caracterizava também a igreja. Tanto que Paulo depois fala para a gente se cumprimentar com o ósculo santo, que é exatamente isso, tá? Então isso mostra que nesses 3 anos de convivência existia uma relação de amizade entre Judas e Jesus. Tanto que Judas, ele chega e dá um beijo em Jesus. E não tem relato de outro discípulo fazendo isso na Bíblia. Só que agora, pensa no seguinte, né? Naquela mesma noite, Jesus tinha ceado com eles. E naquele momento, Jesus estava reafirmando a aliança de Jesus com eles. E conosco também. Só que a fidelidade que Jesus tinha de aliança de sangue, né? Com eles e com Judas especificamente, não teve o mesmo retorno. E aqui eu fiquei refletindo hoje algo que realmente mexeu comigo, né? Do beijo. Porque Judas, ele se encontra com Jesus e é como se ele chegasse assim, beijando e dizendo, mestre, ele diz Jesus, ele está dizendo, eu sou teu amigo, mas te vira aí que agora eu vou te apunhalar pelas costas. Eu fico imaginando realmente que traição, né? Porque esse beijo de Judas, ele não tinha nada a ver com o beijo daquela mulher pecadora relatada lá em Lucas 7, né? Que ela entrou na casa do fariseu e ela beijava os pés de Jesus. No meio de um jantar, quebrou um vaso de alabastro, chorava, enxugava os pés de Jesus com os cabelos e beijava os seus pés. A ponto que Jesus ele olha para o anfitrião da casa, porque Jesus já viu no coração das pessoas que estavam ali que aquela atitude estava sendo, né, abominada por eles, e Jesus olha para o anfitrião e diz assim, eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas ela derramou lágrimas, enxugou com os cabelos, tu não me deu um beijo, mas essa mulher desde que entrou não para de beijar os meus pés. Os pecados dela são perdoados porque muito me amou. E essa palavra me amou aqui, então na Bíblia está usando o amor ágape, que todo mundo sabe. Ela muito me ágape, ela muito me amou. Então nós temos um contraste de Jesus sendo beijado por Judas, um beijo de traição, mas antes ele recebeu esse beijo, esses beijos de adoração de uma mulher pecadora, chorando aos pés de Jesus e beijando. E ele diz, era tão costume da época que ele olha para o anfitrião, tu tá falando o quê?
Eu entrei na tua casa e tu nem beijo me deu, e essa mulher, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Ela tanto me amou que foi perdoada. Esse beijo de amor também é um beijo de amor que a gente recebe quando a gente entende a história do filho pródigo, que depois dele também ter traído seu pai, e isso conta a nossa história, ele se arrepende, mas a gente entende que não é um arrependimento de coração, mas foi um arrependimento meio forçado, porque ele não tinha o que comer mesmo, né? E ele voltou para o seu pai acabado ali, e aquele pai recebe ele para comer, foi recebido então com uma festa, um abraço e um beijo. Trair Jesus, como eu disse antes, era um golpe muito baixo, né? Era como Judas chegar e dizer assim, um beijo de amizade, porque a gente viu que essa palavra beijo, ela era, apesar de ser um costume, eram pessoas amigas que se faziam isso, pessoas que tinham um convívio, um relacionamento. Então Judas chegava assim, vem cá, meu amigo, vira que eu preciso te apunhalar agora pelas costas. Um beijo falso, sem sinceridade, um beijo fingido, premeditado, né? E aqui eu quero pensar com vocês também de que forma, entre aspas, com que beijos que a gente tem chegado diante de Jesus. Que beijos que a gente tem chegado a ele. Um beijo como aquele da mulher pecadora, um beijo de Judas, um beijo para cumprir um protocolo, ou realmente um beijo de adoração. Como que tem sido a nossa atitude diante do mestre ou do Senhor? Apenas um mestre ou também o Senhor da nossa vida? Continuando o texto aqui, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: eu sou ele. A versão King James diz eu sou, outras versões dizem sou eu. A versão fácil de ler também diz eu sou. Quando, pois, Jesus disse eu sou, olha isso, eu nunca tinha prestado atenção nisso, recuaram e caíram por terra. É um nome poderoso, o grande eu sou. Né? Imagina isso, os soldados se preparando para prender Jesus. Cheio de gente, tudo armado, em torno de, sei lá, talvez esses mais de 300 soldados. As grandes autoridades. Aí, Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? A Jesus. E Jesus diz, eu sou. E aquele monte de gente vai para trás e cai. Né? Após esse beijo de traição, Jesus ele reconhece a si mesmo como eu sou, né? E nesse momento, então, a guarda percebe novamente com quem que eles estavam lidando, né? Ele utiliza as palavras em grego que ele já tinha utilizado antes, que é, eu não sei como pronuncia, tá? Mas é ego eimi, que é eu sou. Ego eimi, eu sou, né? E essas palavras Jesus ele já usou em outros lugares. Mas eu vou ler um aqui de João 8,58. João 8,58. Na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A gente tem outros textos, mas todos esses eles estão fazendo alusão lá quando Moisés estava na sarça ardente com Deus. E Deus disse assim a Moisés, eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então, o povo judeu, eles conheciam a Deus e a Yahvé como o grande eu sou. E Jesus, em outra ocasião, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui, novamente, diante dos guardas, ele usa as mesmas palavras. Quem vocês estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Eu sou. Né? E nesse momento, então, imagina, eles estavam de pé, armados. A Bíblia diz que eles foram para trás e caíram. Então, a gente entende que foi realmente algum poder de Deus que aconteceu ali, né? Quando Jesus disse isso, eu sou, estava demonstrando a divindade dele. Ele afirma com força, com coragem, que ele é o grande eu sou do Velho Testamento que eles conheciam. Isso é evidenciado no versículo seguinte, onde diz que os soldados recuaram, e essa palavra, um estudioso diz que ela também significa cambaleando e tropeçando para trás, e caíram, que também pode ter uma outra tradução que é de ser empurrado. Então, imagina o choque daqueles militares, né? Eles foram prender a Jesus. A quem procura Jesus, ele diz, eu sou. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou.
e eles estão vendo ali diante deles, né, o próprio Deus em forma de homem. E ali a gente entende que uma explosão do poder de Deus aconteceu, porque então eles, diante de Jesus, sem Jesus fazer nada, Jesus com a palavra, né, só falou, eu sou, bastava, era o nome dele, o grande eu sou. Aqueles soldados caíram, foram para trás, recuaram e caíram por terra, né? E imagina o choque deles. E já terminando aqui essa reflexão, imagina o poder de Deus naquele momento, fazendo eles ir para trás, trêmulos, cambaleando, caindo. E Jesus, ele é o grande eu sou. Esse Deus a quem a gente serve, ele é o grande eu sou. Ele é poderoso e não tem nada, nada, nada que resista ao poder de Jesus. Não tem enfermidade, não tem miséria, não tem política, não tem problema de relacionamento, não tem nada. Não tem nada que resista a esse nome. E não sei, talvez alguma coisa que esteja sendo um grande problema para ti agora. Isso não é nada diante do grande eu sou. E quando eu quero te dizer que você tem que crer nisso, que quando o grande eu sou, ele abre a boca, o sobrenatural acontece. Quando o Senhor, ele fala a sua palavra, quando o Senhor abre a boca, o poder de Deus, ele é evidenciado em nós. Não tem força que resista ao poder de Deus. E quando nós abrimos a nossa boca em concordância ao que a palavra diz, esse poder também é evidenciado nas nossas vidas, né? Porque é o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, que é Jesus. Jesus, tu pode dizer aí, Jesus, que é esse nome que está acima de todo nome. Jesus, e nós herdamos esse nome. Esse nome é nosso. Paulo diz em sua carta a Efésios, eu quero que você preste atenção aqui, que vai ser o texto que eu vou ler para a gente finalizar. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e reconheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que haja o que opera em nós, os que cremos nele. Você crê no Senhor, então esse poder ele opera em ti. Esse poder que age, esse poder que opera em nós, olha isso, é a mesma força poderosa, é o mesmo poder que Deus usou quando ressuscitou Cristo e fez que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um nome, o grande eu sou. Jesus tem um nome que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E olha isso. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa, ela é a plenitude de Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, como eu comecei dizendo aqui, que Jesus falou que um trigo precisava morrer para que desse fruto, que se Satanás soubesse o que aconteceria após a morte de Jesus, que de um sairiam muitos. E nós temos então essa lição para a gente meditar hoje, desse momento que prenderam a Jesus, onde chegam diante de Jesus como se ele fosse um criminoso, ele que já tinha dito que daria a sua vida por nós, não precisava aquele monte de guardas e armamentos, e a gente entende a Judas que conhecia Jesus superficialmente, porque se Judas realmente conhecesse a Jesus como Senhor, ele sabe que não precisaria ter tantos homens e que mesmo que tivesse todo o exército não ia adiantar nada também, porque Jesus é o grande eu sou, ele é poderoso. Então a gente consegue entender o relacionamento superficial também de Judas, um coração de Judas desalinhado, um coração que arma coisas, né, contra Jesus, contra o reino, e que a gente possa
nessa noite, com essa palavra, assim, meditar de como nós temos conhecido Jesus, né? Apenas como mestre ou como Senhor também. De que forma nós vamos chegar a Jesus, com quais beijos, a gente vai chegar com aqueles beijos da mulher pecadora diante de Jesus, porque ele morreu, ressuscitou e hoje é o nome que está acima de todo nome, esse nome, né, Cristo, ele deu à igreja, e esse poder que operou em Jesus, que derrubou aqueles soldados lá naquele momento, quando ele disse, eu sou, é o poder que opera em mim e em ti hoje para fazer aquilo que ele fazia. Curar enfermos, libertar cativo, falar do seu grande amor e trazer pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, levar a salvação, levar essa palavra de salvação, de libertação, que é a nossa verdadeira Páscoa. Nada pode segurar, nada pode segurar Jesus e nada pode segurar a igreja do Senhor. Amém. Amém. Valeu, Rafa. Obrigado por nos trazer essa reflexão e que a gente possa pensar realmente nisso, né? E de que forma que a gente tem que ser chegado a Jesus. A gente vai ter uma participação também da Carol. A Carol tem uma poesia, um poema para nós hoje e vai nos abençoar. Pode liberar a Carol aí, Cris. Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo ouvindo? Ok. Espero que abençoe a vida de vocês e que toque a vida de vocês, assim como tocou a minha. Começa assim. Quando eu era pequena e me diziam que a Páscoa estava chegando, meu coração pulava. Feriado, doces e minha família em volta de uma mesa me alegrava. Quando cresci e comecei a ler o livro sobre a tão esperada Páscoa, me deparei com um povo escravo, cativo do pecado. Às vésperas de sua libertação, dentro de suas casas, com o sangue de um cordeiro em suas portas, e sua família em volta de uma mesa, e sua esperança em um Deus que prometeu a salvação. Quando entendi o que a Páscoa significava, encontrei-me com um homem em forma de cordeiro. Tomei consciência de um Deus que, por amor ao mundo pecador, entregou seu único filho em nome deste amor. Este cordeiro, filho do Deus de amor, sofreu sem ter culpa alguma por todo pecador. Seu sangue derramou em uma cruz que era minha, se fez miserável por mim, transgressor. Meu coração então se entristeceu. O dia que era alegria e libertação tornou-se tristeza e solidão. Toda a natureza chorou. Mas a história não acabou. O livro sagrado me diz que o sol no domingo se levantou. O Cordeiro de Deus, o Filho que sem culpa enfrentou a morte, está vivo. Ele ressuscitou. Tomou a chave da morte em suas mãos e a cabeça da serpente pisoteou. A alegria e a esperança ele restaurou. Entoamos canções de aleluia. O nosso Senhor nos salvou. O evangelho, que começava me dizendo quão pecadora sou, termina dizendo que desde o princípio ele me amou, tão profundamente que meus pecados carregou. Bendito seja o Cordeiro de Deus que vive e reina. Eu aguardo, ansiosa declaro, que em breve retornará triunfante para me buscar. É isso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Carol. Muito legal mesmo e que bom que Deus tem levantado pessoas com dons e talentos, né, para utilizar no reino de Deus. Obrigado, Carol, pela tua presença. A gente está chegando no final. Eu só queria lembrar algumas coisinhas aqui antes da gente fazer uma oração para encerrar esse momento aqui. E amanhã nós temos o Café da Páscoa da IBD. Então, segundo eu entendi,
O pessoal vai se reunir nas suas casas a partir das 9h15. A Cris me corrige se eu estiver errado. E a mesa, né, Cris? E daí cada um vai tomar o café lá da sua casa, mas vamos fazer isso via Zoom, em comunhão. É mais ou menos isso? Ou estou errado? É isso aí, pessoal. Cada um com a sua família ao redor da sua mesa, né? Conectados pelo Zoom. Nesse momento a gente vai passar alguma coisa para quem estiver assistindo, que as crianças estão preparando. E acho que vai ser um bom momento de comunhão aí para nós antes da EBD amanhã. Então tá, a partir das 9h15, aí às 10 temos a EBD com algumas classes e a classe das crianças às 11. 19 horas o culto no Facebook e pelo YouTube também a transmissão. O pastor Gerson está por aí ainda? Libera ele aí, Cris. Fala, povo do Senhor. Maravilha. Tudo bom, pastor? Tudo na bênção. Graças a Deus, meus amados. Maravilha. Quiser dar uma palavrinha aí e orar com a gente agora, nesse final. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu ouvi aqui a palavra, aliás, desde o começo, na verdade, né? Ainda que o meu vídeo estava desligado, mas o meu áudio está conectado aqui. Bênção de Deus, desde o começo dos louvores ali com o Samuca e a Daia, maravilha. E gostei muito da palavra ministrada. E agora esse poema final aqui da Carol, bênção de Deus, gente, maravilha mesmo. Eu estava lembrando, né, ouvindo a palavra e ouvindo tudo isso, e até mesmo a própria poesia, que no mundo católico hoje é conhecido como Sábado de Aleluia, né? E claro, todos nós sabemos, a gente cresceu e aprendeu isso, né, que Aleluia é o mesmo que louvado seja o Senhor. E eu gostaria, irmãos, nessa oração final, que nós pudéssemos ter um tempo de louvor, de gratidão a Deus. Pudéssemos realmente exaltar o Senhor, porque a cruz não segurou, a morte também não segurou Jesus, o sepulcro não segurou Jesus. Realmente ressuscitou dentre os mortos e aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então eu te convido, meu irmão, e todos nós que estamos aqui para nessa oração, nós declararmos isso, né, neste sábado de aleluia, ou louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido papai, nós exaltamos o teu nome, Jesus, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que temos ouvido em tua palavra, por tudo que recebemos de ti, Senhor. Obrigado porque realmente, Senhor Jesus, não foi, ó Deus, os pregos que te sustentaram naquela cruz, nem tampouco, Senhor Jesus, os homens que te capturaram, como nós ouvimos na ministração da palavra. Não foram os soldados, ó Deus querido, não, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor deu a sua vida por amor a nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós, ó Pai, te adoramos e bendizemos a ti, Rei da Glória, por tudo que o Senhor é, Pai. Independente da circunstância, independente do momento, que presencialmente não podemos estar juntos, o teu Espírito ele nos une, nos liga num só coração, Pai. Ó Deus, nós podemos juntos aqui declarar aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, guarda o coração de cada um dos meus irmãos, que a bênção, que a graça, que a vida, que o poder de Deus, ó Deus, que a autoridade que tu nos concedeu agora como povo do Senhor, como igreja, Pai amado, na nova aliança, nós possamos nos regozijar e declarar aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Dá-nos um tempo, Senhor, precioso de descanso e que o nome do Senhor seja exaltado acima de tudo e todos e declaramos juntos, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe todos. Obrigado, pastor. Pessoal, nós vamos, antes de liberar os microfones aí, vou pedir para vocês abrirem o vídeo aí para a gente fazer a foto. Pode ser, Cris? Pessoal que fica escondidinho, mostra o rosto.
Isso! Vem tirar foto aqui. Rápido. Camila, aparece aí, Camila. Só apareceu o teto. Todos prontos? Segura o sorriso aí, então. Feito, pessoal. Abro aqui, mano, para todo mundo? Deus abençoe, pessoal. Palavra, Rafa. Tá, eles estão te ouvindo. Segura! Obrigado pela palavra, Rafa. Demais, meu. Tamo junto. Valeu, Rafa. Muito bom mesmo. Cadê Olha, nossa Muito boa palavra, pastora? Rafa. Cadê a pastora Daniela? Festa agora aqui, dando vídeo. Aristela.